Olá, vocês já se perguntaram qual é o maior mandamento? Então, se você pensou que é amar a Deus sobre todas as coisas, fique comigo e vamos analisar as Escrituras para a gente ver o que as Escrituras falam sobre isso, ou melhor, o que o próprio Jesus Cristo fala sobre isso. Então vamos lá. Jesus Cristo, nas suas pregações, encontrou com um escriba. Escriba, se vocês sabem, são aqueles senhores da lei, aqueles caras que conheciam a lei, e para eles falavam que a lei que eles já tinham, que era de Moisés, já bastava, e eles não queriam uma nova lei, não queriam mais nada que Jesus viesse acrescentar. A gente passa por isso também. Quando alguém vem nos apresentar uma boa nova, uma nova interpretação das Escrituras, muitas das pessoas viram e falam, não, o conhecimento que eu já tenho já me basta e não quero saber nada mais. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que Jesus, o Deus lá do Velho Testamento, eu vou deixar sempre as passagens bíblicas, ou aqui, para vocês verem, para mim não ter que ficar falando, Mateus, versículo tal, capítulo tal, de acordo com o que eu vou falando, eu vou colocando aqui, correto? Então vamos lá, o escriba parou Jesus Cristo e falou assim, Rabi, qual é o maior mandamento de Deus? Por que ele fez essa pergunta para Jesus Cristo? Porque ele queria pegar Jesus Cristo em uma armadilha. Como assim? Ele queria prender Jesus Cristo e matar Jesus Cristo. Qual seria o crime? Blasfêmia contra Deus. Então ele fez essa pergunta relacionada à lei de Moisés. O que a lei de Moisés dizia sobre qual é o maior mandamento? E a lei de Moisés diz o seguinte, que o primeiro mandamento já começa assim, não terá outros deuses diante de mim, correto? Não terá outros deuses diante de mim. Jesus, como o próprio Deus, conhecedor de tudo e conhecedor do quê? Do pensamento dele, sabendo que o pensamento dele era maligno, era um pensamento de tropeça, um pensamento de querer pegar Jesus Cristo e crucificar antes da hora, né? Então Jesus Cristo respondeu, qual é o maior mandamento? O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua fé. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é aqui, nessa parte que eu quero dialogar com vocês, discutir e deixar a minha perspectiva do que é o maior mandamento. Quando Jesus Cristo proferiu esse mandamento, qual seria o maior mandamento? Se você prestar atenção nas Escrituras, vai estar assim. E o segundo é semelhante ao primeiro, é igual ao primeiro. Ele pegou então, amar ao próximo como a ti mesmo, igual amar a Deus, de todas as maneiras, de todas as forças, com a sua alma. O que quer dizer isso? Que qual é o maior mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas ou amar o próximo como a ti mesmo? E é aqui nessa parte do vídeo que eu quero deixar bem claro para vocês que principalmente você como cristão, temos que, por uma fração de segundo, vamos abolir amar a Deus para você entender aonde eu quero chegar. Então, vamos ficar com o segundo, que na realidade não é o segundo, é o primeiro, porque Jesus disse que o segundo é semelhante ao primeiro. Então vamos lá? Eu ou você, todos nós, como cristão, um santo seguidor de Cristo, né? Santo nada mais é que é uma pessoa separada. As Escrituras diz que todos os santos seguiam Jesus Cristo. Santos são as pessoas separadas. Então, todos os santos hoje,
conhecido como evangélicos, conhecido como os crentes, conhecido como os protestantes e assim por diante. São a essas pessoas que eu quero dizer o seguinte: se você não colocar o segundo, que na realidade é o primeiro, em primeiro lugar, amar ao próximo como maior mandamento, eu afirmo para vocês com todo o conhecimento que foi me dado nessa minha vida, que esse é o maior mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí você vira e fala: nossa, Wagner, você fugiu das escrituras 100%. Isso é uma aberração. Então, entenda a minha linha de raciocínio antes de me criticar, mas se quiser deixar aqui embaixo nos comentários a sua linha de raciocínio, tudo bem, a gente não vai discutir, a gente vai dialogar para a gente chegar numa conclusão que seja benéfica aos santos, aos escolhidos, certo? Vamos lá. Quando Jesus Cristo, ele entrou em uma casa, porque ele tinha que estar naquela casa, uma mulher entrou chorando, pediu perdão, se ajoelhou diante de Jesus Cristo e as suas lágrimas molharam o pé de Jesus Cristo. E o que ela fez com o cabelo? Ela secou o pé de Jesus Cristo e derramou mirra no pé de Jesus Cristo, que era um óleo extremamente caro na época. E as pessoas que estavam ali em volta de Jesus Cristo pensaram assim no seu íntimo, e Jesus Cristo leu esse pensamento. Eles falaram assim: ó, se este homem é profeta, se este homem é quem ele diz que é, jamais ele permitiria tal ato, porque esta mulher é pecadora. E é nesse ponto importante que Jesus Cristo, ele não veio pelos sãos, ele não veio pelos justos, porque os justos já são salvos. Por quem Jesus Cristo veio então? Ele veio pelos pecadores, ele veio pelos enfermos, ele veio pelas pessoas que estão afastadas do conhecimento de Deus. É por isso que ele veio por todos os pecadores. Jesus Cristo amava a todos. Jesus Cristo amava os pecadores. Entenda o que eu quero dizer. Ele não amava o pecado, ele amava o pecador. Tanto que ele amava o pecador que a intenção dele era resgatar o pecador. Ah, vai, mas o que isso tem a ver com amar ao próximo como a ti mesmo e não amar a Deus de todo o coração, de toda a fé, toda a alma? Vamos continuar então? Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, toda vez que você olha para um semelhante seu, você sai na rua, vê um semelhante e por maior que seja esse semelhante, maior como que eu falo, maior financeiramente, maior intelectual ou menor intelectual, menor financeiramente, eu não quero desmerecer ninguém, mas só para você entender. Quando você olha um semelhante na rua, você está vendo a imagem de Deus refletida nessas pessoas. Porque todos nós somos filhos de Deus. É este ponto que eu quero dizer. Agora, olha só. Como as Escrituras diz: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Olha só o que o apóstolo disse, que você tem que ser perfeito, igual perfeito é o seu Pai que estás no céu. O outro disse assim também: sejais imitador de Cristo, assim como eu sou imitador de Cristo. Vocês têm que ser o meu imitador e imitador de Cristo. O que quer dizer isso? Que nós temos que se assemelhar a Cristo.
Ah, Wagner, jamais que a gente vai conseguir se igualar. Não estou pedindo para igualar. Nós somos a imagem e a semelhança. E quem disse isso foi os apóstolos, foi os seguidores de Cristo. E o próprio Cristo já falou sobre isso. Aonde que Jesus Cristo falou? Então, presta atenção nessa passagem. Jesus Cristo, chegou e começou a lavar o pé de uns e outros, né? E um não quis que Jesus Cristo lavasse o pé, porque reconhecia a autoridade de Jesus Cristo, sabia que ele era o verbo que se fez carne, e ele disse assim: eu não sou digno que tu laves os meus pés. E Jesus Cristo disse: se eu não lavar os seus pés, vocês não têm parte comigo, porque eu sendo quem sou, sou lá o de Abraão, né? Sou, com letra maiúscula. Eu sendo quem sou Deus, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Eu sendo quem sou, me fiz carne, habitei entre vós e fui seu servo. Se eu, sendo quem sou, fiz isso, vocês têm que ser meus imitadores. Bom, e para a gente entender essa analogia que eu quero passar, que amar o próximo como a ti mesmo, Jesus Cristo, nessa passagem, o que ele diz? Que ele era o eu sou, o Todo-Poderoso, se fez carne, habitou entre nós e foi nosso, vamos dizer assim, nosso serviçal. Não quer dizer que é escravo, ele se colocou em papel de igualdade, ele tratava todo mundo igual, ele veio para servir. Servir quem? Ao próximo. Bom, tem uma outra passagem que diz o seguinte: foi perguntado para Jesus assim: Senhor, quem é o maior nos reinos dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus poderia facilmente ter falado que era Deus. Poderia ter falado que era Deus e depois ele próprio, Jesus Cristo. Ou ele poderia falar que era Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, a Trindade, ter falado que era esses os três maiores. Mas não foi essa a resposta. Jesus virou, pegou uma criancinha e falou: tá vendo essa criança? Se vocês não se converterem ao amor, à inocência, à bondade de uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Mais uma vez ele disse da igualdade. E eu quero agora trazer um pouquinho mais da minha explicação do meu cotidiano. Se você não ama ao próximo que você conhece, como você pretende amar a Deus? Ah, mas eu amo a Deus de todo o meu coração. E para isso, olha o que o Paulo disse: mostra-me a tua fé sem obra, e eu mostro a minha obra. O que o Paulo disse com isso? Se você ama Jesus Cristo, você tem amor ao próximo. Se você tem amor ao próximo, você ama Deus. É fácil. Por quê? Porque Deus é amor. Quem ama o próximo, ama Deus. Quem ama Deus, ama o próximo. Por isso que os dois estão de igualdade. E eu exorto vocês, eu rogo a vocês para amar o próximo de todo o teu coração. Não que você não vai amar Deus, mas o que adianta? Você vai no culto da igreja, você vai nas celebrações, você vai tomar a Santa Ceia, aí você faz fofoca, maltrata o seu irmão, maltrata a sua esposa, maltrata o seu marido.
Cadê o amor de Deus? Você é um cristão? Ah, Wagner, mas é que você não sabe o que eles fizeram para mim. Irmão, isso é um problema seu com Deus, não comigo. Jesus disse, lá na oração do Pai Nosso, né? Ele diz o seguinte, que ensinou nós a orar. Perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo as pessoas que pecam contra mim. Então, olha só, muitos de nós viram e falam, a minha alma já está salva. Nossa, quando eu ouço isso, assim, no meu íntimo, eu não dou risada, mas eu penso assim, falta um pouquinho ainda de explicação, de fé para esse irmão, porque homem nenhum tem a capacidade de se salvar por si só. Depois que ele fez de tudo para ele tentar salvar a sua própria alma, não vai conseguir. Aí vem a misericórdia de Cristo com aquele que ele pagou lá na cruz, que ele pagou todos os seus pecados lá na cruz. Mas a misericórdia de Cristo só vai entrar depois que você fizer tudo que estiver ao seu alcance para você salvar a sua alma. E amar ao próximo é um dos maiores mandamentos. Foi eu que disse? Não, não foi. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Este mandamento é semelhante ao segundo. Vamos lá, um outro exemplo. Você está num casamento de muito tempo com a sua esposa e de repente o casamento veio desfragmentando com uma briguinha, uma picuinha, eu sei mais do que você, aí ela pensa eu sei mais do que você não me ajuda, aí ele fala que aquilo não está certo e que não sei. Quando pensa que não, os dois estão se odiando a ponto de pedir o divórcio. Aonde está o amor de Deus aí? Mas não é essa a questão é que é o perdão. Porque quando você pensa assim, né, numa infidelidade de um casamento, que você pensa assim, eu vou me separar da minha esposa porque eu amo outra pessoa. Eu falo assim, mas irmão, como assim você ama outra pessoa? Aí o irmão vira e fala assim, a gente não escolhe quem ama. Presta atenção. Isso é doutrina do diabo. Porque Jesus disse, amai a todos. E quando você está casado, você fez uma aliança. Se você sabe que é aliança, você fez uma aliança. E uma aliança não quebra. Bom, a não ser por adultério, mas isso é tema para outra hora. Você tem que amar a sua esposa e a sua esposa tem que te amar. E você tem que amar os seus filhos. Então, vamos acabar com o casamento porque eu não amo mais. Bom, e se Jesus Cristo descesse da cruz? Porque você pecou uma vez, você pecou duas, você pecou três. Então ele vai descer da cruz e vai falar assim, eu não quero salvar o irmão X ou a irmã Y porque me traiu. Ou porque, não estou falando de adultério, porque me traiu, porque gosta de outra pessoa. Irmão, se converte de todo o seu coração. Porque a salvação, muitos serão chamados, mas os poucos serão os escolhidos. A palavra é dura? A palavra é dura, a palavra é dura. Estreito é o caminho que leva ao reino celestial. E largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Nos últimos dias, muitos serão profetas, serão apóstolos, serão bispos, vão falar em línguas. E Jesus vai dizer o quê? Apartai de mim porque eu vos não conheço. E o meu papel aqui é esse, é mostrar a realidade das Escrituras.
Quer entrar no reino do céu? Amar o teu Deus de todo o teu coração. Quer entrar no reino dos céus? Amar o seu próximo de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento, de toda a tua fé. Porque se você não ama o próximo que está aqui do seu lado, como que você vai amar a Deus a quem você não conhece? E é isso. Eu sei que a gente enfrenta muitos problemas nessa vida. Eu sei que é duro o que as pessoas já fizeram comigo. Só você sabe o tamanho do sofrimento que foi causado a você. Mas olha só, aquilo que foi feito com você e a sua família já foi feito. Não tem como se desfazer disso. Tem uma passagem que diz assim: a justiça e a vingança é minha. Então, irmã e irmão, libere o seu coração e siga em frente. Perdoa a pessoa para você ser perdoado. Porque Jesus disse, com a medida que você perdoar, é a medida que você será perdoado. E aqui, eu, Wagner, eu vou falar. Eu não guardo rancor de ninguém. Eu já fui deveras criticado. Eu já fui muito humilhado. Muito falsa testemunha fizeram contra mim. Mas eu não tenho outra opção a não ser perdoar. Porque se eu não perdoar, como que eu vou ser perdoado dos meus pecados? Então é isso. E todos nós somos filhos de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Compartilha por quê? Para esse canal crescer e eu ter forças para continuar fazendo esse tipo de pregação e colocando aqui. Então, já deixa o seu comentário, fala o que você achou, se você concorda, se você não concorda, e compartilhe, se inscreve. E eu vou tentar fazer vários vídeos o mais rápido possível, porque eu tenho que conciliar o meu trabalho, a minha vida, todos os problemas que eu também tenho, vocês têm, eu tenho, e ainda gravar esses vídeos para vocês. Então é isso, irmão. Quer entrar no reino do céu? Ama o próximo de todo o teu coração. Quem disse isso? Jesus Cristo. Porque Deus é amor. Deus é bondade. E se você não mostra essa bondade, como que você vai amar Deus? Então, irmãos, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu joinha e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Fique em paz, fique em nome de Deus e presta atenção. Vigiai e orai sempre. Porque no dia que você fraquejar, é nesse dia que o adversário ganha força. Fique em nome de Jesus Cristo. Amém.